Fala aí, galera. Eu gostaria de fazer esse vídeo sobre o racismo na Alemanha, basicamente porque esse é um tema que tem estado bastante nos jornais e tal, tem sido bastante discutido por causa da questão da crise de imigração e tal para a Europa. Eu gostaria de falar um pouquinho desse tema. Eu moro aqui na Alemanha há 3 anos e eu não sou um especialista no tema, né, mas eu gostaria de tentar explicar basicamente um pouquinho quais são as diferenças em relação ao Brasil e tal. É claro que é importante dizer que eu gosto muito da Alemanha. A Alemanha é um país muito bom para se viver. Então, eu vou falar aqui de uma realidade, que é a realidade do racismo, que, que pode ser encontrado de uma forma geral em qualquer lugar do mundo, eu imagino, né? O Brasil, muitas vezes a gente se vê como um povo não racista, né? Mas no Brasil existe racismo também. E aqui na Alemanha também existe racismo. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essas diferenças, essas características da Alemanha. É, Bom, o primeiro tópico que eu gostaria de dizer são quem são os alvos do racismo na Alemanha. No Brasil, como vocês sabem, eu, eu imagino que vocês concordem que os grandes alvos do racismo no Brasil são, de uma forma geral, a população negra do Brasil, né? Então, eu acho que os negros muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes são confrontados com situações de racismo, às vezes mais sutil ou às vezes um pouco mais claro, né? Principalmente relacionados a vários estereótipos que existem, onde a maioria das pessoas imagina que negros normalmente são pobres ou que muita gente tem preconceito e acha que, não, que a maioria dos ladrões são negros, bom, o que seja, né? Existe, sem dúvida, preconceito contra a população negra no Brasil. E existe também, eu sou do Sudeste, do Rio, não sei se é tão forte, mas acho que em outras regiões existe um preconceito contra a população nordestina também. A razão é bem clara, né? O preconceito contra a população nordestina vem do fato de que a maioria das pessoas aqui no Sudeste, né, e no Sul, elas veem muitos nordestinos em posições subalternas, em posições de subempregos. E pelo fato delas verem essas pessoas em posições de subempregos, né, e pelo fato do Nordeste ser realmente um, uma região de força econômica mais baixa, isso daí é uma realidade, né, existem estados como Alagoas, onde a pobreza ainda é bastante forte, as pessoas criam esse estereótipo de que o nordestino é, é algo menor, ou o que seja, né? Bom, eu gostaria de falar da Alemanha, então, os alvos de racismo da Alemanha são diferentes dos alvos de racismo do Brasil. Na Alemanha, os alvos de racismo podem ser quaisquer pessoas que, basicamente, é, que não têm o fenótipo alemão, né? A maioria dos alemães tem cabelo um pouquinho mais claro, né? Talvez marrom, alguns louros. É, Eles têm olhos claros, de uma forma geral, e pele clara. Então, se você não faz parte desse estereótipo, você pode acabar sendo discriminado em algumas situações, né? Exatamente como no Brasil, abertamente ou de forma não aberta, né? De forma sutil, pode acontecer também. Basicamente, os maiores alvos de racismo aqui, eu imagino, bom, como em muitos lugares do mundo, se você é negro, você pode ser alvo do racismo, principalmente do racismo de extrema direita, né, que é o racismo dos skinheads, dos caras que são abertamente racistas. Nem todos os skinheads são racistas, mas existem grupos de skinheads racistas muito fortes, né? Você pode ser alvo deles. E existe um certo racismo contra turcos. Os turcos são basicamente um povo que tem uma aparência um pouco parecida com a minha aparência, por exemplo, com a aparência de muitos brasileiros. Essa pele morena, o cabelo preto, o olho preto, na maioria das vezes, né? E eles sofrem de um certo racismo. Aí você pode discutir se essa questão é mais xenofóbica ou mais um estereótipo relacionado ao comportamento deles, tem mais a ver com a cultura, ou se é uma questão mais racista, né? Mas o fato é que, com o nome turco, por exemplo, você tem bem menos chances de ser chamado para uma entrevista de emprego, se já foi visto. Ou com o nome não alemão, de uma forma geral, você tem menos chances de ser chamado para uma entrevista de emprego. É, Bom, eu gostaria de falar dos skinheads também, né? Os, os skinheads é o seguinte: no Brasil existem grupos skinheads.
a grande maioria, pelo que eu busquei aqui informações, eu não posso garantir essas informações, mas imagino que a grande maioria esteja na região sul e na região sudeste, principalmente em São Paulo, que são as regiões com uma colonização um pouquinho mais europeia. Então, aqui na Alemanha existe muito mais skinheads por per capita, né, do que no Brasil. Pelo menos essa é a minha impressão bem forte. Aqui na região onde eu estou, do leste, existe ainda mais skinheads do que no oeste. E os skinheads são, sem dúvida, algo que precisa se comentar quando você está falando de racismo, porque grande parte dos skinheads são abertamente racistas. Então, por serem abertamente racistas e extremamente violentos, se você vê um grupo de skinhead como estrangeiro, como alguém que não tem uma cara de alemão, você fica com medo e você deveria realmente ficar com medo, tá? Então, essa é uma dica, claro, se você por acaso estiver na Alemanha, vê dois skinheads, três skinheads, tenta sem dúvida não chamar atenção, sair do caminho deles, porque eles são famosos, sem dúvida, por espancarem pessoas de outras religiões ou homossexuais ou o que seja, né? É, a minha experiência com skinheads basicamente é só de ver na rua. Eu já, na Espanha eu já tive uma experiência muito ruim com skinheads. Eu não gostaria, não vou contar a história toda, posso contar em outro vídeo talvez, mas basicamente a gente estava tentando entrar numa boate, foi barrado, como acontece na Europa de vez em quando, sem razão. Discutimos um pouco e fomos atacados por um grupo de skinheads, de dois skinheads, né? E aqui na Alemanha, basicamente, já vi vários skinheads, mas nunca tive um confronto direto. Uma vez, um skinhead, o que parecia ser um skinhead, esse cara não está muito claro se ele era ou não, ele puxou conversa comigo na rua, no bonde, na verdade, que eu estava andando, e ele começou a falar de nazismo, queria ouvir minha opinião sobre nazismo, e depois basicamente saiu do bonde falando que eu não deveria me surpreender se for caçado na rua. Então, assim, esse é um problema que existe. Uma outra coisa que acontece também são passeatas skinheads, de vez em quando. E quando acontecem essas passeatas skinheads, normalmente são algumas dezenas de skinheads ou algumas centenas, dependendo da cidade. E a maior parte da cidade, ou pelo menos uma grande parte, bem maior do que a quantidade de skinheads, se põe contra essas passeatas. E eles fazem uma contra-passeata, que é uma coisa bem interessante. Eles vão para a rua e falam assim: ó, vocês não passarão, a nossa cidade não é racista, não aceitamos esse racismo, né? Então, na Alemanha, mais forte ainda do que em alguns outros países, existe essa ideia de que racismo é uma coisa séria, não é uma coisa que você deve levar na brincadeira. Se alguém faz algum comentário racista, isso é algo sério, isso é algo errado, entendeu? Apesar de existir essa minoria racista. Existe também nos últimos anos um certo crescimento de um movimento algo da direita assim na Alemanha. E a direita da Alemanha, quando se fala de direita na Alemanha, é um pouquinho diferente de direita no Brasil. Eu não estou falando de algo como o PSDB, nem de algo como o PFL, tá? Eu estou falando de direita, uma extrema direita. E essa extrema direita tem crescido, inclusive, em camadas tradicionalmente não de direitas da sociedade, né? Infelizmente, isso tem acontecido em parte porque as pessoas estão achando que existem estrangeiros demais na Alemanha e que isso é um problema. E basicamente, com essa questão dos sírios, né, da guerra na Síria, de muitos sírios virem para a Alemanha, isso está sendo um dos principais assuntos discutidos, né? Apesar de a quantidade de pessoas que vêm para cá pedir asilo político não ser tão alta assim comparada à população. Se você pensar nos sírios, outro dia eu li uma informação de que a Turquia pegou mais de 2 milhões de sírios, de refugiados sírios. Já a Alemanha pegou algumas dezenas de milhares, né? Mas isso tem sido um grande assunto e isso tem despertado um pouco de uma certa xenofobia, de um racismo que estava adormecido em muitas pessoas, né? Então, infelizmente, eu tenho visto vários comentários nesse sentido. Mas, principalmente, às vezes ao vivo, alguns na internet também. Diferenças regionais do racismo aqui.
são relativamente grandes, porque a Alemanha Oriental ela tem uma história diferente e ela tem bem menos estrangeiros. E nessas regiões de menos estrangeiros são as regiões onde o racismo é maior, né? Isso é uma coisa interessante. Eu acho que as pessoas têm medo do diferente, do desconhecido. Então, basicamente, nessas regiões do leste da Alemanha, eles têm mais grupos racistas, eles têm mais pessoas racistas, né? E o partido chamado NPD, que é o partido de direita, consegue mais votos nessas regiões. É, bom, eu acredito que é basicamente isso. Provavelmente eu me esqueci de citar alguns temas, né? Se vocês tiverem dúvidas sobre outras questões da Alemanha, vocês podem fazer as perguntas aí nos comentários e eu tento responder para vocês. Gostaria de acabar o vídeo, né? Apesar de ser o meu primeiro vídeo sobre a Alemanha, eu gostaria de acabar falando que eu gosto muito de morar na Alemanha. A Alemanha tem seus problemas, mas todos os países têm seus problemas. É claro que eu considero um pouco mais difícil é, você ser um estrangeiro do que você ser uma parte da população em geral, né? E é claro que, como no Brasil, eu não conhecia, né, a discriminação por não fazer parte da parte discriminada da população do Brasil, né, por não ser negro, eu não conhecia a discriminação e aqui eu conheço, eu posso enfrentar mais discriminação no dia a dia e tal. Mas, de uma forma geral, é, dá para se viver muito bem na Alemanha e eu acho que ninguém deve deixar de vir para cá por medo de racismo, entendeu? Racismo existe em qualquer lugar. Enquanto no Brasil, no Rio, de onde eu venho, eu tinha que prestar atenção com a violência que partia da criminalidade, né, com roubos e tal, e que podem se transformar em algo extremamente violento e perigoso. Aqui eu tenho que prestar atenção com a violência da direita, né? Então eu tenho que se, é, se eu ver um grupo skinhead na rua, ou dois skinheads, ou um skinhead ou três, eu tenho que ficar de olho para ver como é que esse cara está se movimentando, para ver se ele está disposto, se ele está querendo cometer algum ato de violência, né? Bom, é isso. Vou fazer mais alguns vídeos relacionados à Alemanha, mas esse foi o meu primeiro. Abraço.